E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te apresentar dois tipos de revestimento que podem ser aplicados no MDF ou no compensado e que vão trazer uma cara diferente para o seu projeto. A folha de madeira e o laminado decorativo. A folha de madeira é uma lâmina de até 1 milímetro de espessura extraída do tronco de uma árvore. Ela pode ser laminada de duas formas: torneada, ou seja, ao longo da circunferência do tronco, ou faqueada, ao longo do seu diâmetro. Cada um desses cortes vai enfatizar diferentes desenhos da madeira. No corte torneado, as catedrais vão ser enfatizadas. E no corte faqueado, esses veios da madeira que formam as catedrais vão acabar ficando listrados. Outra característica do torneado é que as folhas acabam sendo um pouquinho mais largas. Mas tudo depende do tronco e da árvore que foi utilizada para fazer essa folha de madeira. Para cortar uma folha de madeira é muito simples. É só pegar uma fita crepe, um estilete e uma régua. Então, principalmente quando a gente vai cortar uma folha de madeira no sentido perpendicular ao veio da madeira, a fita crepe é muito importante porque ela vai segurar as fibras para não se separar. Então é só medir aonde você quer, vamos supor 200 milímetros, mais ou menos, e aí a gente põe a fita nessa linha. O que é fita crepe? Fita crepe, o ideal é fita crepe porque ela descola fácil e não deixa resíduo de cola na madeira, tá? E é fácil de cortar quando a gente está aplicando. E aí é só marcar na medida que você quer. E cortar com estilete. Lembrando, uma régua alta, tá? Não pode ser aquelas réguas muito finas de aço. Essa aqui é uma régua de alumínio que é mais alta, ela deve ter uns 3, 4 milímetros de espessura. Pouca lâmina do estilete para fora, de preferência uma ponta da lâmina do estilete nova, tá? Bastante fio e é só cortar. Passar mais algumas vezes, sem fazer muita força. E tá cortado bem cortadinho, não separa a folha com a fita crepe. Para colar uma folha de madeira num MDF ou compensado, você pode usar cola PVA, cola branca, ou como eu usei, uma Titebond. Se for colar num MDF, ele deve ser cru, sem revestimento. É uma boa ideia dar uma leve lixada para tirar a resina que existe na superfície do MDF. Eu sempre corto as folhas 10 mm maiores em cada sentido do que a peça, na qual ela vai ser aplicada. Isso te dá uma folga na hora de colar. Você pode aplicar a cola em apenas uma peça. Eu prefiro aplicar no MDF ou no compensado porque é mais fácil. Você pode usar uma espátula, pincel ou um rolinho.
Eu usei uma peça de MDF para poder distribuir a pressão dos sargentos e deixei secar de um dia para o outro. Para refilar, é necessário uma tupia e uma fresa reta com rolamento. É só percorrer o perímetro da peça no sentido anti-horário lentamente para evitar que a folha se quebre. Depois é só lixar da mesma forma que uma madeira maciça ou um compensado. Para você emendar duas peças de folha de madeira, o que você pode fazer é o seguinte: você pega as duas folhas, as duas peças, os dois pedaços que você quer emendar, põe um em cima do outro, porque essa junção aqui tem que estar bem retinha. Então, põe uma em cima da outra. Isso aqui nós vamos fazer no sentido do veio e corta as duas ao mesmo tempo, como se fosse um esquadrejamento da folha, tá? No sentido do veio, ela corta muito mais fácil. Depois disso feito, você tem as duas peças retas entre si, tá? Isso não quer dizer que elas estão no esquadro, tudo certinho, mas elas têm que estar bem retinhas para que você possa fazer a junção e ter o mínimo de folga de fresta entre elas. Então você pega uma fita crepe, força uma folha contra a outra, tá? E pega pequenos pedaços, coloca numa folha, força aquele trecho da junção e cola, tá? Pega outro pedaço, força e cola. E vai fazendo assim como se fosse uma costura entre as duas folhas, tá? Até o final da emenda. Então ela vai fechando essa emenda, e depois que você fez toda a extensão da emenda, você cola por cima, tá? Isso no lado que você quer que apareça da folha depois de colado, tá? E aí você mantém assim você aplica no MDF ou no compensado que você for usar, e aí depois é só tirar essa fita crepe depois de colado, tá? Então você vai manter isso assim até o momento da colagem na peça. Já o laminado decorativo, ao contrário da folha de madeira, é um material fabricado. Ele é feito de resinas, papel craft e uma lâmina decorativa. Ele tem inúmeros padrões amadeirados, imitando pedra, cimento, cores sólidas e vários tipos de textura superficial neles.
Eles têm 0,8 milímetros de espessura e normalmente vêm em chapas de 3 metros por 1,20 m de largura. Para cortar o laminado, você vai precisar de um riscador. Depois é só marcar a medida, alinhar uma régua alta e começar a riscar sem muita força. Após algumas passadas, você vai poder forçar e quebrar o final. Não use um estilete. Você vai fazer muita força e eventualmente ele vai subir na régua e pegar o seu dedo. Tenho uma bela cicatriz para me lembrar sempre disso. Para colar o laminado, você vai precisar usar cola de contato. Ela é usada para aderir dois materiais diferentes, nesse caso o laminado e o compensado. É necessário aplicar a cola nas duas peças. A cola de contato adere a cada peça e depois a cola adere na cola. Para o laminado, o ideal é aplicar 2 demãos em cada peça. Após a primeira, você deve esperar ela secar ao toque. Quando a cola parar de grudar na sua mão, pode aplicar a segunda demão. Após a segunda, quando ela secar, pode juntar as duas peças. Cuidado ao aplicar o laminado, pois não há margem para erro. Se você errar, vai ser muito difícil separar as duas peças sem quebrar o laminado. O laminado eu também corto com 10 mm a mais em cada sentido para ter uma folga. Se a peça for muito grande, sugiro deixar uma folga maior. Para juntar as duas partes, eu coloco o laminado na mesa e alinho o compensado, que é mais fácil de controlar. Depois, uso um pedaço de borracha, não muito dura, para pressionar do centro para as bordas para tirar qualquer bolha de ar. O calcanhar de um chinelo velho funciona bem. Não precisa prensar com sargentos. Para refilar, o processo é o mesmo da folha de madeira. Depois eu lixo as bordas da peça e quebro as quinas, porque o laminado fica afiado após o refil. Agora que você já viu como trabalhar com cada um desses materiais, é só deixar a criatividade fluir e incluí-los no seu próximo projeto. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha e se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um abraço.